abençoe esta manhã. Queria lhes convidar a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 12 até o 15. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 12. Todos acharam, amém? Amém. Amém. Colossenses 3, verso 12. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, mas que não há grandes mudanças do texto da revista atualizada. Colossenses 3, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Vamos orar? Senhor, primeiro nós te agradecemos pela tua providência na vida dos irmãos. O Senhor é um Deus que cuida da igreja, cuida de cada um dos seus filhinhos, e ao ouvirmos testemunhos, nós ficamos ainda mais com o coração cheio de amor por Ti. Meu Pai, que o Senhor nos fale nessa manhã, continue nos falando. O Senhor nos falou através do louvor, o Senhor nos falou pelas crianças aqui, com um sorriso nos lábios, o Senhor nos falou pelos testemunhos, e o Senhor vai seguir falando, porque nós cremos que o Senhor tem cuidado de cada um. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, um resumo do que Paulo escreve aos irmãos de Colossos. Essa carta aqui é bem parecida no seu conteúdo com a carta aos Efésios, aos irmãos de Éfeso. Eu não vou fazer um panorama, mas só para a gente ter um pouco de entendimento do que Paulo está escrevendo e a motivação dele, é que já haviam ali naquela igreja homens que entraram com a heresia do gnosticismo. Gente que estava ali e que tentava de todas as formas destruir os ensinos dos apóstolos. Paulo, ao saber disso, denuncia esses homens, fala da grandeza de Cristo, fala do Cristo que veio e encarnou, porque esses homens ensinavam que a carne, por ser essencialmente má, Deus não poderia ter sido feito homem, porque se ele tivesse se tornado homem, ele seria mau. Essa heresia que vai e vem até hoje fazia com que aqueles irmãos ficassem confusos quanto à fé. Esses homens que entravam pela porta da frente da igreja com grandes argumentos ditos teológicos traziam um dano imenso à comunidade. Gente que não conseguia mais acreditar que a salvação era pela graça. É interessante perceber que isso vai durante a história. Que havia no coração daqueles homens, que homens e mulheres após a conversão tinham que fazer mais coisas para serem salvos. Havia o ascetismo, gente que queria se tornar puro demais aos olhos dos outros, que buscavam até mesmo mostrar na sua carne marcas das feridas para matar a carne, para os outros olharem para eles e acharem espirituais. Gente que tentava negar que era falho, que precisava de Deus, e que o perdão de Cristo é a única forma de se chegar aos céus. Não queriam ser incomodados, não queriam ser transformados por Cristo.
Eu ouvindo Fortunata, quando eu cheguei na igreja, todo mundo falando carinhosamente dessa irmã e do que tinha acontecido. Primeira vez que eu encontrei, como ela falou aqui, ela parecia realmente uma planta. Maria regando ali do lado. Glória a Deus pela sua vida, Maria. Glória a Deus. Glória a Deus pela Lívia e pela Adriana também, ou tantos outros irmãos que levavam ela para o sol. E o sol da justiça restaurou a vida dessa mulher. Amém. Meus irmãos, ser cristão é estar em um constante incômodo. Ser cristão é ser transformado. E estar em constante transformação, numa transformação que é progressiva. Constante. Crescendo em graça. Amadurecendo. Gente que é redimida e que tem relacionamentos redimidos. Gente transformada por Cristo e que também transforma realidades pela força do Espírito Santo. Imagina se ninguém se importasse com a Fortunata, por exemplo. Não se importasse por você. Mas pela força do Espírito Santo não desista, insista. Pessoas reunidas diante do Rei do Universo. Pessoas reunidas em torno da cruz. Pessoas unidas num santo propósito. No propósito de fazer o nome do Senhor ser conhecido. Cada ato desse, imagina no hospital. Eu sei que a bagunça deve ter sido 15 pessoas lá, bolo. Mas eu imagino um funcionário chegando em casa e falando: eu vi gente que ama uma paciente. Eu vi. E eu duvido que eles não tenham falado: eu já vi crente que só Jesus na causa. Mas hoje eu vi um grupo se reunir com alguém para fazer o dia dela mais feliz e mostrar que Jesus estava com ela. Porque nós somos gente que se despiu. É isso mesmo, senhor. Se você nasceu em Cristo Jesus, você se despiu. Paulo, antes desse texto, ele fala que uma vez que vos despistes, pegou a roupa e ficou nu. Do que? Do velho homem com os seus feitos. E vos revestistes, botou outra roupa. Engraçado, quando eu entrei aqui, o pessoal falou assim: ih, pastor, botou roupa de pastor, né? Vê aquelas roupas que a gente vai lá no Google perguntar: Ramon, o que é? Não, porque eu trouxe mesmo, vou trazer, eu levar de volta para casa para lavar. Falei, se eu trouxe, eu vou usar. Mas vestir uma nova roupa. O texto diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A partir do encontro com Jesus Cristo, nós jogamos aquele uniforme, aquela roupa que nós vestíamos fora. E o principal, quem tirou do seu corpo não foi você mesmo, porque pela sua natureza, pela minha natureza, pela nossa natureza, a gente não quer tirar. Tanto que é assim que de vez em quando o velho homem fala: olha eu aqui, vamos. Depois do Calvário, nós vestimos uma nova roupa. Sai os trapos imundos do pecado e entra, depois de termos sido tornados alvos como a neve, uma roupa vermelha. É vermelha, do sangue do Cordeiro. O pastor, quando perguntaram para ele uma vez como é que Deus enxerga os homens lá do alto, uma criança perguntou isso. Ele virou para aquela criança e falou assim: Deus só vê ponto vermelho. Porque Ele vê o sangue que nos cobre. O sangue precioso do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã, por isso eu quero te convidar a entrar nesse texto, para que nós possamos, ao findar essa mensagem, sermos gratos como começamos ao Deus
que se deu por gente como nós. Amém? Amém. Quero te convidar a ler o verso 12, em que diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aqui Paulo usa 3 termos que eram tradicionalmente relacionados ao povo de Israel. E aí o hebreu dos hebreus pega esses 3 termos relacionados ao povo de Israel e usa para a Argentina. Povo eleito, povo santo e amado. Povo eleito, o crente nascido de novo, ele é um eleito de Deus, uma eleição realizada em Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Amém. Tanto é assim que lá em 2 Timóteo 1, 8 a 9, Paulo fala: segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as suas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Povo eleito na eternidade. Esse termo bonito fala de você. Ele segue dizendo: povo santo, povo separado por Deus e para Deus. Gente que é de toda tribo, língua e nação. Não importa se é rico ou se é pobre, qual a sua raça, da onde você vem. Mas aquele que te separou e te fez santo, fez essa família que é ligada no sangue, um sangue, e não é o sangue da sua família terrena, é o sangue do Cordeiro. Paulo fala e chama aqueles irmãos e nos chama de povo amado, desesperançados e perdidos, que foram buscados e amados. Gente que estava morta, que era escravo do diabo, foram libertos e amados. Gente que estava debaixo da ira divina, eram filhos da desobediência, foram perdoados e amados. Meu irmão, minha irmã, como não lembrar do apóstolo Pedro, quando ele vai em sua carta descrever que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A estes, a mim e a você, o apóstolo Paulo, depois de usar essas 3 expressões, ele dá uma ordem: revistam-se. Entre na roupa nova que Cristo te deu. Esse termo é exatamente isso: entrar na roupa. Como não lembrar da Fortunata que comprou uma roupa e entrou na roupa. Uma roupa que é tecida com virtudes. O tecido não é linho, o tecido não é seda e qualquer outra coisa que eu não sei. Ela é tecida com virtude. Uma roupa que tem a ver, nesse texto aqui, com relacionamentos pessoais. Essa roupa que Cristo preparou para todos aqueles que nasceram de novo, que agora são nova criatura,
não é para ser mostrada para os outros como algo precioso para si. Você veste essa roupa para cuidar dessa pessoa que está do seu lado. Aquele momento de constrangimento, de olhar para o lado, é isso. Você foi chamado por Cristo para ser nova criatura, para amá-lo. E as virtudes que Deus te deu e te dá é para o relacionamento com seu irmão, com todo aquele que Ele colocar na sua vida. Porque as grandes virtudes cristãs governam os relacionamentos humanos. Nós precisamos entender que a fé cristã não é uma fé egoísta, mas é uma fé comunitária. Paulo ordena que nos vistamos de profunda compaixão, ou de ternos afetos de misericórdia. O mundo antigo, ele não era um mundo piedoso. Não pense em olhar lá para trás e falar, nossa, eu queria ter nascido naquele tempo. Passava de certa idade, muitos povos mandavam matar os mais velhos. Dependendo das características físicas de crianças, eram mortos. Dependendo do seu estado social, você era morto. Piedade nunca fez parte de nenhuma sociedade humana, tanto é assim que a gente tem que ter lei. No Ceará, policiais entraram em greve, até ontem ou anteontem, 122 pessoas mortas em 4 dias. Temos leis, mas a polícia não está na rua no Ceará, pelo menos até um dia ou 2 dias atrás. O fato da polícia não estar na rua, 122 pessoas foram assassinadas. Imagina, no primeiro século. Meu irmão, minha irmã, podemos dizer que o cristianismo trouxe essa compaixão para a sociedade. Nós podemos sim entender que aqueles que se iravam, aqueles que se indignavam com o outro e levavam a resolução dos seus problemas até a morte, que eram cheios de maldade, maledicentes, mentirosos, depois do encontro no Calvário, não deviam mais ser assim. A nova roupa deve nos encher de misericórdia. Paulo segue e diz, bondade. Alguns a definem como a virtude da pessoa para quem o bem do próximo é tão desejável quanto o seu. Aquele que olha para o outro e fala, se eu puder fazer tudo por esta pessoa, eu faço. De novo, Deus trouxe a Fortunata para me ajudar a pregar hoje. Amém. De gente que foi lá numa tarde quente, no Rio de Janeiro não tem tarde refrescante não, comemorar o aniversário dela, porque se importavam com ela. Quantas pessoas se importaram com você, que você ficou surpreso de perceber o carinho e o amor de Deus, usando gente que você nem imaginava, no seu momento mais difícil. Porque uma das características do cristão, daquele que nasceu de novo, daquele que é do povo eleito, que é do povo santo, do povo amado, é a bondade. Paulo segue dizendo sobre humildade. Meus irmãos, não era considerado uma virtude aceitável na época. Na Grécia, tem tratados filosóficos que falam que a humildade era considerada fraqueza de caráter. Sabe por quê? Porque na Grécia Antiga se resolvia tudo na base da vingança. O cristianismo trouxe à humildade uma dimensão de virtude. Sabe por quê? Porque é gente que tem a correta compreensão de si diante de Deus e diante do homem. Paulo segue e fala sobre mansidão. É difícil. Mansidão. Alguns dizem, ou melhor, um certo autor diz que mansidão é o vento que abranda ou diminui o calor. Ao invés de você jogar gasolina,
pegar o fósforo e jogar mais lenha. É o vento fresco que acalma. O crente é aquele que antes perdia o controle por qualquer coisa e que hoje, quando está a ponto de perder o controle, ele para. Sabe por quê, meu irmão? Isso é uma lembrança da paciência, ou melhor, da forma como Deus cuida de nós. De percebermos o quanto nosso Deus, Ele foi manso, se entregando por gente como nós. Paulo fala da paciência, outra coisa que é uma benção. Na Grécia também não era uma virtude. A virtude era reagir aos insultos com vingança. A virtude cristã é um caminho contrário. Suportar até mesmo as ofensas, piores ofensas, e não retaliar. Está certo ser ofendido e muitas vezes se calar. Gosto e sempre cito o reverendo Antônio Elias, que ele falava que perdão é uma perda grande. É uma perda grande. Meu irmão, minha irmã, é uma lembrança também da paciência divina para comigo e com você. Você imagina se Deus devolvesse para a gente tudo que a gente faz de errado e como Ele é paciente? Nós precisamos lembrar, além de tudo que Paulo fala aqui nesse verso 12, além dessas virtudes, Paulo fala sobre apoio e perdão. No verso 13 ele diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aqui o verbo suportar, ou suportai-vos, como está aí, ou suportem-se, tem a ver com sustentar, carregar, levantar. A ideia aqui é como uma escora que ampara os mais fracos e necessitados na fé. Nós precisamos entender que esta escora, este amparo, é para ajudar o amadurecimento não somente da minha fé, da fé da comunidade, em que quando um suporta o outro, apoia o outro, vai fazendo que juntos sejamos uma igreja madura e não uma criança. Paulo aqui, ele mostra que esse amparo é com o objetivo não somente de nós crescermos na fé, mas também tem o objetivo de ajudar a perdoar. Traga à sua memória um momento em que você queria matar alguém, que você queria destruir alguém, que você teve a coragem de procurar um irmão em Cristo, sendo essa pessoa que lhe fez um mal, crente ou não, e chegou alguém até você e lhe exortou: você precisa perdoar. Traga à sua memória gente que Deus usou para que você pudesse entender que a graça, o tamanho do perdão que você recebeu, é da mesma forma que você deve viver e perdoar aquele que lhe ofendeu. Meu irmão, minha irmã, o cristão perdoa porque quem foi perdoado deve sempre perdoar. Se você está aqui, Deus te trouxe nesse retiro e você não consegue perdoar, procure ajuda. Está cheio de gente que você pode procurar essa ajuda, encontrar essa ajuda, e se em nome de Jesus você conseguir perdoar. Meu irmão, minha irmã, como Deus o perdoou, nós devemos perdoar os outros, porque somente perdoando alguém pode ser perdoado. O apóstolo segue sua argumentação dizendo no verso 14: acima de tudo, porém, de novo, revistam-se, bota essa roupa do amor, que é o elo perfeito. O amor é o poder que une e mantém todo o corpo de Cristo. O amor é o poder que une e mantém todo o corpo de Cristo. É o elo perfeito ou vínculo da perfeição. É o elo que não deixa essa corrente estourar.
William Barclay fala que o amor é o único elo que pode nos manter em uma comunhão inquebrável. Eu já feri pessoas na igreja. Fui pedir perdão. Não porque eu sou bom, mas porque o amor que me fez mudar faz com que eu entenda que a comunhão que eu tenho com meu irmão é inquebrável, indissolúvel, e eu tenho que me virar, me rebaixar, me humilhar e dizer: eu errei e eu quero consertar. Nós precisamos ser assim. Estamos dispostos a isso? Você está disposto a isso? Hernandes Dias Lopes fala que as outras virtudes podem até existir sem o amor, mas o amor não pode existir sem as outras virtudes. O amor que coloca é o amor que coloca todas as outras virtudes juntas. O amor é elo que pende todas as outras peças. Tudo isso porque nós cremos que Jesus está conosco, governando sua igreja, nos ajudando como igreja. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Não resolvemos nossas questões por meio de guerras. Nós não resolvemos nossas diferenças por meio de batalhas. Ao contrário, devemos resolver tudo a partir da paz que só Jesus pode dar. No verso 15, Paulo diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A paz de Cristo, paz de quem não está mais em guerra com Deus, paz de quem sabe que foi perdoado, paz de quem sabe que não haverá mais separação de Jesus, paz de quem sabe que reinará com Cristo, a paz de Cristo que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente, como diz em Filipenses. Que essa paz seja o juiz ou o árbitro em nossos corações. Aqui Paulo está usando uma expressão que vem do esporte, é isso mesmo que você pensou. Só que esse juiz aqui não rouba. Porque roubaram o Flamengo semana passada. Esse aqui não. Ele usa exatamente a figura do juiz que decide o quê? As questões dentro do campo. Ele usa a figura do juiz que toma as decisões. Ele usa aqui a figura do juiz que para até mesmo o jogo, para acalmar os corações e recomeçar a partida. Porque se há um conflito, a decisão que vai nos manter no caminho correto é a paz de Jesus. Através da leitura da palavra, através da oração. Porque através da palavra, através da oração, Jesus fala, Jesus nos exorta, Jesus se revela, Jesus perdoa, cuida e nos mantém. William Barclay fala que se a paz de Cristo é o árbitro em nossos corações, então quando os sentimentos estão em conflito e somos movidas em duas direções opostas, a decisão de Cristo nos manterá no melhor caminho, que é o caminho do amor. E a igreja permanecerá como corpo que foi feita para ser. Meus irmãos, nós não estamos soltos. Meus irmãos,
Jesus segue cuidando de cada um de nós. Meus irmãos, Ele dá a última palavra. Ele é fiel à sua palavra. Ele é conosco. E é por isso que eu e você somos agradecidos. Paulo termina essa parte aqui do texto de Colossenses dizendo e afirmando: sejam agradecidos. Nesse texto aqui há menções a diversas virtudes que estão onde? Ali, no fruto do Espírito. Paulo fala dessa nossa nova roupa que o novo homem deve vestir. Paulo aqui fala desse novo homem que faz parte do povo eleito, santo e amado. Gente, está falando de você, de mim, que escora, ampara, suporta aos irmãos. Que não é só escora para apoiar no sentido de desenvolver, mas é amparo e escora para ajudar a perdoar as pessoas a serem perdoadas e a união no corpo siga. Gente que ajuda os mais fracos a crescer, desenvolver e amadurecer. Gente que em amor busca comunhão, união com a igreja. Não é essa moda que hoje em dia existe muito, que é o de desigrejado. Se acha tão bom que não quer ter comunhão com nenhuma igreja, porque ele é perfeito, a igreja é imperfeita. A igreja segue imperfeita, mas o Deus da igreja é perfeito. Gente que busca sabedoria, uma sabedoria focada no crescimento do reino. Gente que entende que é chamado a frutificar, como o pastor Rodrigo falou, que sai a semear, que rega, esperando a colheita. Uma colheita que é trabalho do Senhor, que nos faz frutificar através das virtudes que Ele nos dá. Gente que ama o Senhor da igreja e ama a igreja. Gente que tem a convicção de que Jesus governa a igreja. Afinal, é Ele que dá as ordens. É dele a palavra final. Nós precisamos entender que não é o nosso nome que deve ser exaltado. Não é o nome da igreja Presbiteriana Betânia de Caraí que deve ser exaltado. O que deve ser exaltado é o nome de Jesus. Nós precisamos entender que o nome de Jesus é que sempre vai ser exaltado e glorificado. E sabe o que deve gerar no meu coração, no seu coração, no nosso coração como comunidade da fé? Gratidão. Você tem sido grato? Perigo agora, hein? Pelos irmãos que Deus tem te dado. Outra pergunta. Será que os irmãos dão graças a Deus pelo irmão que você tem sido? Antes que vocês pensem que eu chego aqui, anoto isso, jogo para vocês, eu fico pensando ali 2 horas antes de escrever essas coisas. Porque eu não sei se eu tenho sido o pastor que deveria ser. Será que nós temos entendido que nós somos chamados a ser gente que é grata, agradecida pela nova roupa que Ele nos deu, pela nova roupa que Ele te deu, que esse vermelhão aqui, quem está de vermelho hoje está toda hora. Mas é isso mesmo. Que em meio às lutas agradece, que em meio às alegrias enche de gratidão, por saber que é povo eleito, santo e amado, que a partir da cruz é transbordante em nós essas virtudes, mesmo que às vezes esteja bem fraquinha, mas estão aí dentro. Desenvolva. Se não está conseguindo, chama a gente. Que é chamado a ajudar os irmãos mais fracos e necessitados, e ajudá-los a perdoar, e ao mesmo tempo você perdoar os outros e pedir perdão. Que sabe que o que nos une não é ser presbiteriano. Se você acredita nisso, olha, eu sei que está sendo gravado, olha, isso é mentira. O que nos une não é placa de igreja,
O que nos une é o sangue do Cordeiro que te comprou. Temos as nossas diferenças, mas se nascemos de novo, estamos juntos. É o amor que nos une. E o melhor de tudo, esta igreja e qualquer igreja, ela não está sendo governada pelos pastores nem pelo conselho. Quem governa essa igreja é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que manda, Ele que autoriza, Ele que ordena. Meu irmão, minha irmã, esse povo, e eu estou falando de você e de mim, deve ser grato. Uma igreja que louva, uma igreja que canta. Estava lendo um comentário preparando esse sermão e eu deixei aqui para ler um relato da igreja do primeiro século. É interessante saber que a igreja tem sido, desde o início, uma igreja que canta. Ela herdou dos judeus o que Filo nos diz. Eles passam a noite toda cantando hinos e salmos. Uma das primeiras descrições que temos da igreja é a de Plínio, governador romano de Bitínia, que enviou um relatório das atividades dos cristãos ao imperador Trajano, no qual ele disse: eles se encontram ao amanhecer para cantar um hino a Cristo, o seu Deus. A gratidão da igreja cristã sempre se elevou a Deus Pai em orações, louvor e cântico. Sabe o que é louvorzão? Não estou falando daquilo mecânico. Deus hoje nos chama a terminar esse sermão cantando em gratidão a Ele. Eu queria chamar os irmãos do Ministério de Louvor e fiquem livres para cantar nesse momento a música que Deus colocar no coração. Mas que você que está aí sentado tenha liberdade de ser grato dos seus lábios com o que vai ser cantado. Mais do que isso, não importa se sabe a letra ou não, aprenda, se você não souber, feche os olhos e ora. Mas agradeça, juntos como comunidade, ao Deus que nos salvou. Deus abençoe.